Oi, nessa videoaula nós vamos aprender a como fazer uma dentadura total no Blender, uma prótese total no Blender, e nós vamos usar os plugins do Blender for Dental para nos ajudar nessa tarefa. Mas mesmo que você não tenha acesso a esse plugin, é interessante você acompanhar essa videoaula porque você pode pegar alguns insights de como você faria isso no Blender normal. Tá? Nós vamos começar a partir de um escaneamento do bloco de mordida grampeado, tá? Então isso aqui que a gente está vendo aqui nada mais é do que seria os dois blocos de mordida juntos, grampeados, né? Antes de ter dente, porque aqui já tem dente. Antes da gente colocar os dentes, a gente tem dois blocos de duas placas de mordidas com a dimensão vertical dada em cera. A gente coloca na boca do paciente, grampeia e retira da boca do paciente, e aí a gente vai ter os dois blocos juntos, grampeados, com a certeza que a gente tem a dimensão vertical correta, com a relação da maxila e da mandíbula correta, grampeada, e aí nós vamos escanear esse bloco de mordida, escanear ele totalmente, por fora, por dentro, bem importante que a gente pegue tudo certinho. Então vocês podem ver aqui, no nosso modelo de exemplo, que a gente tem esse escaneamento, dá até para ver que talvez tem até aqui, parece que pode ter algum material de moldagem que foi feito para fazer um embasamento mais preciso, e que ele está grampeado, o de cima com o de baixo. A gente tem aqui também a marcação de onde seria a linha média do paciente, a linha do lábio, marcadinho aqui, tem dois pontos aqui que podem ser dos caninos. É basicamente isso que a gente vai receber do dentista, se a gente for fazer o trabalho do computador, ou é isso que a gente vai escanear se a gente estiver fazendo o fluxo completo, tá? E aí agora, você pode perguntar, agora o mais lógico é se pensar que seria que a gente teria que alinhar o modelo superior com esse escaneamento, né? Que seria a ideia de pegar o nosso bloco de mordida e alinhar com o nosso modelo e fazer com que ele fique junto. Porém, isso seria uma tarefa muito complicada. Alinhamentos de imagens 3D nem sempre dá muito certo, e como no final do processo vocês vão ver que a gente vai ter que cortar tudo que ficar para dentro, porque nós vamos fazer coisas que vão atravessar e vão ficar para dentro, nós vamos cortar para depois devolver essa área. Como nós vamos fazer isso, a gente não pode se dar o luxo de ter nenhuma falha, e a gente também não quer que qualquer errinho de rotação nesse alinhamento causaria uma falha catastrófica, de que iria fazer nossa dentadura acabar furada. Então, a gente não precisa escanear o modelo também e tentar alinhar, porque a gente já tem o que seria o negativo do modelo nessa região aqui. Então, nós vamos pegar essa região aqui e meio que extrair o modelo dela. Então, é isso que eu vou te mostrar, que vai ser a primeira etapa que nós vamos fazer. Então, partindo daqui, eu vou fazer o que eu sempre faço, que eu sempre gosto de fazer, que é vir aqui no cantinho. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui no cantinho e vai aparecer essa cruzinha. Eu clico, arrasto para abrir uma nova janela de visualização. E aqui eu clico e vou escolher Outline. Certo? Isso aqui é só para a gente ver com o que a gente está trabalhando. Vou puxar de baixo aqui de novo. E aqui vou abrir o Properties, certo? Mas isso aqui é só para a gente conseguir ver melhor. E eu vou vir na parte de... Na verdade, agora nós vamos vir na parte de modelos, porque nós vamos realmente tirar um modelo desse bloco de mordida. Então vamos vir em Modelos. Aqui na parte de modelos, nós vamos usar a ferramenta de linha de corte, que vai estar aqui em Models, Flip Patch, Scoop, que em português deve ser modelos, corte, preenchimento e essas coisas. Nós vamos vir em corte de arco, entendido? Corte de arco nessa parte. Antes de clicar aqui, nós vamos usar o cursor 3D para marcar aonde a gente quer começar essa linha. Então eu vou marcar mais ou menos aqui. Então apertando Shift, segurando Shift e com o botão direito eu coloco o cursor 3D onde eu quero. Isso sempre, certo? Então você pode botar ele onde você quer que ele fique.
vou começar a linha a partir daqui e vou contornar todo o modelo. Então, selecionando o cursor 3D aqui, vou vir em corte de arco, Art Cut. Vou clicar e ele vai adicionar uma linha. E aí, apareceu a linha aqui. Então, agora nós vamos clicar aqui no vértice e vamos começar a desenhar essa linha. A gente aperta E para puxar a linha e aí nós vamos ir desenhando. Nosso objetivo agora é cortar essa malha para que a gente fique só com essa parte de dentro. Depois a gente vai inverter essa parte e fazer com que ela seja o nosso modelo superior. Entendido? Então, vamos ir puxando aqui. Depois a gente já ter contornado toda a borda do modelo com essa linha, a gente pode vir e clicar em Fuse para unir o fim com o começo, e aí nós vamos ter feito uma linha que corta todo o modelo. E aí nós vamos cortar essa malha usando o botão de corte. Do lado do botão que a gente começou a linha, tem um botão que é uma tesourinha, deve ser corte em português, aqui está Trim, a gente vai clicar nele. Certo, depois de esperar um pouquinho, ele vai ter conseguido cortar. É normal que demore ainda mais se tu estiver gravando. E tu vai ver que ele vai ter cortado o modelo, e aí como o modelo vai estar muito denso, tu vai ver tudo isso aqui preto, um monte de pontinho preto. E o nosso objetivo agora aqui é selecionar a parte que a gente quer ficar. Então a gente vai selecionar aqui qualquer vértice aqui do meio, porque é a parte que a gente quer ficar, e vai ficar em Clean para apagar o resto, tá? Então, para que isso fique claro, a gente cortou o modelo naquela linha, formando duas malhas, né? Uma malha de dentro e uma malha de fora. Vou aproximar aqui, você pode ver que a de fora ficou na cor azul e a de dentro ficou na cor branca. Então nós vamos selecionar qualquer vértice aqui dentro da malha branca, para que quando a gente clicar em Clean, ele saber que a gente quer que a gente fique com a de dentro e apague tudo que estiver fora, certo? Então vamos clicar em Clean. Ou limpar, né, em português, acho que vai ser isso. Clica e aí espera. E aí pronto, quando ele terminar de fazer a limpeza, tu vai ter ficado com uma malha, que já não é mais um objeto sólido, é uma malha. Só que como a gente cortou, se lembra que quando a gente cortou esse objeto, essa aqui era a parte de fora dele e essa aqui era a parte de dentro. Agora como que a gente vai fazer um modelo a partir disso aqui, ele está com as normais invertidas, tá? Se você prestar atenção nas suas aulas de física, todo plano tem uma normal. A normal é um vetor que é perpendicular ao plano. Então, claro, todo plano vai ter uma normal. E no Blender e na maioria dos softwares 3D, a gente vai ter um lado de fora do objeto e um lado de dentro desse mesmo objeto, né? Então, o objeto tem vários planos, vai ter um lado de fora e um lado de dentro. O lado de fora é o que a normal aponta e o lado de dentro é o lado oposto ao vetor dessa normal. Se a gente quiser visualizar essas normais, a gente vai descer aqui e vai vir que tem a opção de Face Orientation, ou deve estar orientação de face. Vamos clicar nele e aí a gente vai ver que a parte de fora, que é a parte, tipo, digamos, certa, a parte de fora tá azul e a parte de dentro sempre fica vermelha. Se a gente tentar fazer isso aqui, o modelo a partir disso aqui, vai ficar errado, vai ficar com as normais invertidas. Então nós vamos clicar em, selecionando o modelo, nós vamos clicar em Flip Normals, que nós vamos inverter essas normais para que o lado de fora seja o lado de dentro, entendeu? Porque conforme vocês forem usando, vocês vão entender essa questão de normais. Quem já usa, quem vem do Mesh Mixer, talvez já entenda o que esse flip normais significa. Então tu viu que inverteu as normais. Agora o que está azul é a parte de fora, ou seja, o de fora ficou para baixo, e o que está vermelho, a parte de dentro, ficou para cima. Então a gente inverteu as normais, a gente pode clicar em Face Orientation de novo para desligar. E agora nós vamos fazer o modelo como se isso aqui fosse um escaneamento da boca. Então nós
com ele aqui selecionado, nós vamos descer até em modelo e vamos fazer uma base superior, né? Então, upper base, é legal fazer base com borda, né? Geralmente nas próteses totais a gente gosta de fazer uma base total com borda, então nós vamos deixar uma bordinha. Então, clicar em fazer base com borda. Pronto. Agora a gente tem o nosso modelo fechado. E vocês podem ver que ficou bem parecido com um modelo de fato. Porque é isso. E agora a gente sabe que o nosso bloco de mordida encaixa perfeitamente nesse modelo, porque ele foi feito a partir do bloco de mordida. Então ele é exatamente perfeito. Então a gente tem esse modelo aqui. E agora seria fazer a mesma coisa com o inferior. Que também está aqui. Nós vamos cortar ele usando a linha e fazer um modelo, tá? Vou pular essa parte porque é basicamente o mesmo processo. Então, se você não entendeu, volta o vídeo, vê como que eu fiz o superior e faz no inferior. A gente vai apertar Shift, vai botar um cursor 3D aqui, vai selecionar o modelo, vai vir aqui ainda em modelos, vai vir em corte de arco, cut, e vai começar a desenhar uma linha seguindo mais ou menos essa borda para que a gente faça um modelo inferior a partir dessa malha. Um problema que você pode ter é que depois que você clica em cortar, tu vê que por mais que tenha o corte, as duas malhas estão da mesma cor. Se está da mesma cor, quer dizer que elas estão ligadas, quer dizer que no corte não foi perfeito, tem alguma região que não cortou. Então, se a gente selecionar aqui e tentar clicar em Clean, não vai funcionar, porque as duas malhas estão ligadas. Se isso acontecer, você tem que clicar Ctrl Z e ajustar a linha aonde não cortou direito. Você pode apagar a linha aqui e começar de novo. Aperta Shift, clique e Part Cut. E aí garante que a linha não está atravessando o modelo em nenhuma região e está passando tudo direitinho para que ela realmente corte a malha em duas. Depois que a gente tiver terminado esse processo, a gente já vai ter os dois modelos, o superior e o inferior, aqui alinhados e com a relação cruzal correta. Tá? Então essa é a melhor forma da gente garantir que esses dois modelos estão na relação cruzal correta, sem exportar os dois, mesmo que separados, o STL mantém a posição. Então essa é a distância que nós vamos usar mesmo. Tá? Então você vai vir aqui no Outliner e pode habilitar um, habilitar outro. E a gente perdeu os blocos de mordida nesse processo, então eu vou pôr eles de volta aqui para a gente ter eles como referência. Tá? Então vocês podem ver que a gente tem os modelos exatamente encaixando nos blocos de mordida. Tá? Se você, assim como eu, for confuso sobre o que são esses negócios aqui saindo do inferior, são tipo pilares de implante, porque aqui seria uma overdenture, tá? Então, na superior vai ser uma prótese total normal e aqui vai ser uma prótese total com aqueles grampinhos que vão ficar nesses implantes, para ter mais retenção, certo? Então assim nós terminamos a primeira etapa, que nós vamos partir, e agora a próxima etapa seria fazer a placa base a partir desses modelos. Tá? Que eu vou fazer isso no próximo vídeo, porque sim. Então até o próximo vídeo, onde nós vamos fazer a placa base a partir desses modelos. Mas não pule essa parte, não tente alinhar os modelos com o bloco de mordida, porque isso vai te dar problemas no futuro. Tire os modelos a partir das placas base, das placas articulares, que isso vai te poupar estresse no futuro.
certo? Então, até o próximo vídeo onde a gente vai fazer, a partir desses modelos, uma placa base.